Oi, começando o E aí Me Conta. Hoje vamos falar sobre verdades, mitos e tabus em relação ao sexo. Que assunto, hein, Andréia? Nossa. Assunto que rende muito e, como você falou, muitos tabus sobre isso, né? Ainda tem muito estigma relacionado à sexualidade, né, Sil? Com certeza. E para falar desse assunto, temos convidadas? Convidadas especialíssimas. E vamos deixar que elas se apresentem? Com certeza. Vamos lá, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Leandra, eu sou biomédica e eu trabalho há praticamente 10 anos com a parte da estética das mulheres. E focando agora numa estética íntima, né? Que é muito importante na saúde, tanto corporal quanto mental da mulher também. Muito bom, muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Sandra Laguna, eu sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Eu trabalho com mulheres e atendo, assim, sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, né? Atendo agora exclusivamente na fisioterapia pélvica, trabalhando com dor na relação, mulheres na menopausa. Muito bom, muito bom. Muita coisa, né, Sandra? Nossa, especialista em várias coisas aí. E eu estou super curiosa, Andréia. Nossa, eu também. Olha só, a gente já tem aqui uma decoração bem diferenciada hoje. Uma decoração né? assim, No que nosso poderia cenário ser tá- meio polêmica, né? Para algumas pessoas, para mim não. Não vejo nada de polêmico aqui no que eu estou vendo, mas realmente esse bolo de aniversário, eu estou vendo várias formas de uma mesma coisa, pelo que eu entendi. Exatamente. Olha, eu já queria saber de vocês que trabalham com isso, né? A doutora Leandra, que trabalha diretamente aí com essa questão de rejuvenescimento íntimo. Também a Sandra, que fala sobre sexualidade. Vocês ainda sentem que existe aí um tabu, ainda fica um mal-estar na hora de falar, as pessoas não sabem ainda como lidar com isso? Com certeza, né? Eu não sei a visão da Sandra, e ela trabalha com uma área muito regenerativa também, né? Mas as mulheres, sim, elas têm vergonha, né, do próprio corpo e às vezes elas desconhecem a anatomia do seu próprio corpo. E aí causa um constrangimento na hora da gente conversar, né? Mas eu, particularmente, sou muito tranquila quanto a isso e eu acho que eu consigo deixar as mulheres tranquilas também a isso. E eu gosto de explicar e gosto que a mulher conheça o seu corpo, porque isso é muito importante, né? Eu acho que nessa parte a gente precisa assim muito de acolhimento para essa mulher, né? Porque essas mulheres elas não conseguem conversar com o ginecologista, na verdade elas não conseguem conversar nem com os seus parceiros. Elas nem se conhecem. Quando elas chegam no meu consultório de fisioterapia pélvica, é um momento que a gente cria um vínculo grande, né? E aí desencadeia muitas emoções, coisas que elas nunca falaram para ninguém. E aí tu tem uma pessoa para ouvir, para te acolher, né? A fisioterapia pélvica ela vai muito além do físico, do músculo, né? Ela vai muito na questão emocional também, né? E a sexualidade, a sexologia complementa muito isso. É muito importante. A gente vem de uma sociedade muito repressora, né? Então, até é muito entendível, a gente consegue entender isso, essa questão de não se falar, de ainda ter vergonha, de ser reprimido em relação à sexualidade, porque é muito apesar de, como tu disse, eu até gostaria que tu falasse o que tu disse, que a gente vive aí numa teoria muito libertadora, mas ainda tem, né? Sim, muitas questões eu falei antes aqui da gente começar o programa que hoje é tudo muito moderno, tudo muito liberal, mas quando se fala disso, deste assunto, é um tabu, né? Nossa, você falando desse assunto, você não consegue falar isso, às vezes nem a maioria das mulheres tem vergonha de falar com o seu próprio parceiro, né? Imagina, às vezes, em alguma rodinha de amigas, uma começa a falar, outra já vira, tipo, nossa, não quero falar desse assunto. Parece que é um tabu, assim. Então, hoje, né, é um mundo tão moderno, tão liberal, e ainda não existe essa dificuldade de falar do assunto. E isso eu quero entrar aqui e falar com vocês algo que a doutora Leandra diz, a gente não conhece, muitas mulheres, é claro, não, gente, muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. E os reflexos são bem significativos em relação à sexualidade, né? A gente ouve relatos de mulheres com mais de seus 40 anos que não tiveram um orgasmo ainda, foram ter muito mais tarde.
Acredito que é uma consequência de não se conhecer, né, e dessa repressão toda. Eu acho que essa questão começa nitidamente familiar, né? Quando se tem essa repressão dentro de casa, a mãe, normalmente, quando a menina entra na puberdade, dificilmente se tem essas conversas mais abertas, porque a própria mãe se desconhece, né? E aí já vem de uma geração de um machismo do homem, enfim. Ela repassa o que ela aprendeu, né? Exatamente. E às vezes ela não aprendeu, Não né? aprendeu. Exatamente. Se aprende a dar prazer pro parceiro, mas não se aprende a ter prazer com o seu próprio corpo, né? E a Sil falou uma coisa muito interessante, né? A questão da nossa atualidade, tem muito meu corpo, minhas regras. Só que tem muitas mulheres e muitas meninas também, né? Meninas de idade sexual, obviamente, mas que ou vão ter relação sexual com a luz apagada, né? Porque tem vergonha do próprio corpo, deixam o parceiro ter os prazeres dele e às vezes elas estão envergonhadas, por isso não ter esse entendimento dentro de casa e às vezes por alguma questão estética também, né? E aí quando a gente entra na parte pélvica, tem mulheres que têm continência urinária, que vão ter perda urinária, então é uma série de coisas, né? Esse tema é muito amplo, né? Aí a gente vê assim, as mulheres seguindo aqueles padrões estéticos que não são reais. Isso tudo elas levam para a hora da relação sexual. Elas se fecham, né? Eu no consultório, eu atendo muitas mulheres com dor. Tá? Com dor na relação. Elas procuram a fisioterapia. Meninas jovens, que a dor é desencadeada ou por traumas, ou por uma educação repressora também, né, Leandra? Mas, assim, ó, poucas mulheres chegam para tratar a anorgasmia. Que é a dificuldade de ter orgasmo, a ausência do orgasmo. Isso aí elas vão levando na vida, entende? Dá prazer pro parceiro, sente prazer, mas não sente orgasmo. Tá tudo bem, é assim mesmo. Mesma coisa a incontinência urinária. Coloca um absorvente, vai levando a vida e não se olha, não se trata. Vocês não têm noção, assim, e a Leandra deve saber, quantas mulheres nunca olharam a sua região íntima no espelho. Sim, e agora me incrível. lembrou de uma coisa importante, que foi em relação a... Lembrei, depois corta ali. Lembrei de uma coisa interessante, que é a questão da pílula anticoncepcional, né? Porque as meninas, elas já estão acostumadas, a gente tem uma menopausa química desde cedo. Então, de fato, não se tem prazer, não se tem estímulo. E a mulher acaba fazendo, né, tendo a relação sexual, porque a sociedade determina assim. Então fica sempre o parceiro buscando e ela cumprindo com um papel social que está muito relacionado à pílula anticoncepcional, né? E tu imagina assim, ó, se tu não conhece o teu corpo, se tu não sabe aonde tu sente prazer, como que o outro vai saber, né? Sim. O homem, eu sempre digo, o homem ele é especialista no seu órgão sexual. Ele sabe tudo. Ele sabe qual é a intensidade que ele gosta, quais são as sensações, onde toca, tudo. A mulher não. A mulher deixa isso na mão do homem. E isso é um grande erro, né? E às vezes ela tem vergonha, né, de se estimular durante a relação sexual, de fazer coisas que ela tem prazer. E às vezes quando a mulher ela é mais liberta, e eu posso até trazer experiências minhas, às vezes tu até assusta o homem. Eu acho que por essa percepção da pornografia, né? Porque aí quando a mulher ela é mais liberta, quando elas se conhecem, o homem associa às vezes até julgando. Literalmente aquela mulher. Então, a gente tem vários vieses aí, né? Sociais. Eu acho que a gente já caminhou muito, mas a gente precisa caminhar muito mais ainda, né? Nessa questão do machismo, da repressão. Já melhorou muito, mas ainda precisa melhorar muito mais. E a gente tá aqui dando voz pra isso, né? Então, imagina assim, ó, o vibrador. O homem, às vezes, acha que o vibrador é um... Ai, corta um pouquinho que eu esqueci a palavra. Compete. Que o vibrador compete, né? E não, o vibrador é um aliado. Tu imagina, se a tua parceira, com o vibrador, ela consegue chegar ao orgasmo mais rápido, ela vai gostar mais da relação, ela vai ficar mais satisfeita, ela vai querer repetir. Agora, se é chato pra ela, se ela não gosta, ela não quer repetir, entendeu? Aí vai ficando aquela obrigação. O vibrador só traz benefícios nesse sentido, mas também é um tabu enorme. Eu acho que é mais qualidade e menos quantidade, né? Exato. Aí eu sou Isso é isso. Esse pensamento. Porque aí sempre vira aquela mesmice, e eu acho que entre casal, o casal ele tem que se conhecer, tem que ter
fugiu a palavra. Tem que Intimidade. ter intimidade, tem que ter liberdade para poder Usufruir. para poder desfrutar do que eles bem quiserem, desde que esteja, né, consensual comum entre acordo, ambos. Então, é sobre isso, né, gente? E eu super concordo, porque realmente existe isso, né, dos brinquedinhos ali, esses brinquedos mais eróticos, de ter esse tabu, porque o homem realmente, a maioria, né, não todos, mas a maioria acha que é uma competição. Porque eu não sou o suficiente. E na verdade a gente sabe que não. Não é mesmo. Que às vezes precisa de mais estímulos, né? Às vezes não é, Porque o vibrador é melhor. E às vezes não é isso, às vezes é porque a mulher precisa de mais estímulos. E olha como pode ser legal um casal que tem essa intimidade, que tem Essa essa liberdade, liberdade, porque tem tantas coisas legais, né? Vamos combinar. Aqueles joguinhos de baralho, de dadinhos. Eu acho que tudo isso vai estimulando mais a mulher, porque eu acredito, assim, que os homens é mais rápido, né? Tipo assim, vontade, ok. Sim. A mulher não, né? Precisa de uma preparação. E eu acho que isso vai instigando, né? Essa brincadeira, essas coisas, esses brinquedinhos, enfim. Eu acho super legal. O tempo de resposta sexual da mulher ele é maior, né? Então ela precisa de mais estímulos na parte inicial da relação do que o homem. E se ela pula essa etapa, ela não está pronta para penetração. E aí, agora vocês estavam falando, eu lembrei de uma outra coisa, que também é digamos, um preconceito por parte dos homens, que é o lubrificante. Quando a mulher introduz o lubrificante na relação, eles acham, não tá totalmente lubrificada, não gosta de mim, não tá gostando, né? Tá fingindo. Exatamente, mas não tem nada a ver. O lubrificante é conforto. É conforto. Não é só pra mulher que não tem lubrificação, não. Não, Pra e outra, né? todas. A mulher tem a mucosa íntima, ela é uma região molhada, úmida. Mas vai fazer relação sexual com o ar-condicionado ligado. Exato. Ventilador de frente. Querida, não tem lubrificação e tesão que aguente a noite inteira, né? Sabe, uma questão que eu acho que pode interferir também, o que está nos sendo dado, né? Pela música, por exemplo. A gente tem uma mega exposição da mulher, da sexualidade, do corpo. E aí, tem mulheres que eu acho que já lá na parte mais... Lá na adolescência, já quando começa ainda a adolescência, e tendo a sua sexualidade mais ativa, começa a pensar, mas eu tenho que ter toda essa performance? Eu tenho que fazer tudo isso? Eu tenho que pavor estar dessa palavra enquadrada nisso? Pois performance. é. É né? horrível. Porque né? as pessoas... sexo não é performance. As próprias mulheres acabam se cobrando disso Exato. e achando que tem que ser assim. Exatamente. É a mesma coisa quando se vê esses filmes, né? Que eu sei que tem mulheres que também gostam, mas que a maioria dos homens gostam de assistir. E aí se acha que tem que fazer igual no filme, para ser legal. A pornografia Exatamente. é um desserviço, né? E normalmente aquelas pessoas, elas estão com algum estimulante, seja drogas, seja álcool, né? E elas, até saiu um estudo que tem elevadíssimo índice de depressão daquelas pessoas que fazem os filmes, né? Os atores e atrizes. Porque a gente tem que pensar também que sexo não é só uma coisa carnal. É uma coisa de química, uma coisa de conexão. E a gente tem isso muito banalizado na nossa sociedade hoje em dia, né? Fazer sexo por fazer sexo. As meninas, inclusive, dizem, como é que eu vou sair com um cara e não vou dar pra ele? Exato. E eu fico assim, meu Deus, misericórdia. Né? Porque é o teu corpo. E assim, ó, eu acho que assim, que o pornô... Existem vários tipos de vídeos, né? Existem vídeos eróticos, existe pornô para mulheres, existem vários tipos. Mas o pornô, aquele pornô feito para homens, ele foca na penetração. Por quê? Porque ali no take é onde vai ficar melhor, né? Vai O vender vídeo mais. vai vender mais, né? Mas não é assim que a mulher tem prazer. A mulher não sente prazer na penetração apenas, né? O orgasmo ele é disparado pelo clitóris. Então, é muito melhor para a mulher fazer este movimento aqui de roçar do que esse movimento aqui de penetrar, né? De vai e vem. E aí, os meninos aprendem daquela forma, querem reproduzir e dá errado. Porque eu acredito que a maioria dos homens não sabem disso, né?
que a Exatamente. mulher não sente prazer diretamente na penetração, e sim nesse roscar. É que E sabe lá o que, no- que eu acho? Que tem muito homem que ele não tá preocupado com o prazer da mulher, ele tá preocupado com o seu próprio prazer. Sim. Então, descobrir o que realmente dá prazer para a mulher não é o interesse dele, né? Então, ele tá preocupado com o que ele vai sentir e a parceira, às vezes, é uma consequência. Sim, e se tu não né, o que gozou, ela o problema é teu. Exatamente. Mas eu acho importante a gente falar também a questão dos estímulos que ela comentou antes, que eu achei fantástico. Que o homem, ele é muito visual. E a mulher, ela é auditiva. Ela é muito sensorial. Então, para a mulher, a relação sexual, ela começa, às vezes, durante o dia, com um estímulo, com Começa no carinho da bom manhã. dia, né? Exatamente, o cara ser legal com ela, ser cortês, levar ela pra jantar, preparar alguma coisa, e aí chegar aos finalmente, né? E pro homem, não. Ele quer te olhar, fica ali naquela posição linda, não precisa nem olhar pra tua cara, ele faz o trabalho dele e tá tudo certo. Então, falando de uma forma, assim, bem direta, mas eu acho que às vezes falta isso, né? Porque a gente fica comendo pelas beiradas e eles continuam fazendo a mesma coisa e a mulherada continua também, né, não se impondo. Então, eu acho isso muito importante. Isso, Que porque é eu a- vejo que isso é isso mesmo, porque nós mulheres, é isso que vocês falaram, começa desde o bom dia, né? Se vai se criando isso até chegar o momento. Não adianta nada tratar mal durante o dia e achar que à noite Uhum. a gente vai estar ali com vontade. A maioria que acontece isso está fazendo por obrigação e não por vontade. Tá, mas tem. Eu sempre gosto de largar uma, sabe? Andréia vem. Mas assim, ó, eu acho que a gente também tá romantizando muita coisa. Ok, concordo plenamente. Uhum. Mas tem mulheres que querem, simplesmente ter prazer que nem o homem, né? Ter uma noite e pronto. Mas mesmo assim, entra nessa questão que a doutora Leandra traz. Sim. Né? Por mais que não seja aquela questão do romantizar, ai, vai me ligar, vai me mandar mensagens, vai me mandar flores, vai isso, até chegar no momento, não precisa ser assim, mas tem que ter outros tipos de estímulo para aquela mulher, né? Não ligar às 11 horas pra sair à meia-noite, né? Uhum. Esse é um dos estímulos que vai te Ou, deixar... ou sumir o final de semana inteiro e vir na segunda, né? Ah, não tenho nada pra fazer, Aham. né? Aham. Mas a Andrea falou uma coisa muito importante que me deu um gatilho aqui. Aconteceu eu vou contar uma situação pessoal. Eu lembro que a gente estava conversando, né, entre um grupo de mulheres, assim, e isso faz um tempo, tá? Então eu tinha menos idade, essas pessoas também. E a gente realmente, a mulher falando da sua sexualidade. E aí uma colega falou assim que ela se sentia, não, que para ela posição de 4 não daria. Que ela se sentia muito vulgarizada. E eu falei, nossa, o que mais. Mas pra gente ver, né, que tudo vem de uma consciência de cada um, né? Então, algumas pessoas se sentem à vontade, outras não. E pra ela fazer o feijãozinho com arroz tá tudo muito bom, muito maravilhoso. Exatamente. E, enfim, vamos dar voz pra quem não quer feijão com arroz, né? Nem todo mundo gosta. Mas o que a Andrea falou, assim, sobre a romantização, eu entendi, assim, ó. Na verdade, tem muitas mulheres que hoje em dia gostam de sexo casual. E Exato. isso aí tá certo, tá livre, tá ok. Cada um tem o seu gosto, né? Mas assim, ó, claro, cada um tem as suas regras, mas na hora da relação, por mais que a mulher goste do sexo casual, ela quer um sexo casual bem feito. Isso, sem dúvida. Ela não vai querer uma rapidinha Sem dúvida. no banheiro da balada. Não me venha com rapidinho. E aí, né, é outra coisa que tem outro preconceito aqui, né? Porque homem, tudo bem, sexo certo. casual, né? Sexo casual, tudo bem pro homem. Mulheres, nossa, já são chamadas de outras coisas quando acontece isso, né? E por que não? Não, Por que não? E o homem Exatamente, querer um é. sexo diferenciado mais pornográfico, tudo bem. É. A mulher querer. Opa, já como assim? vamos subjugar a índole é. dessa mulher, entendeu? A mulher não pode querer safadeza, o homem pode. É, isso aí. As inversões, né? Sim. E eu acho que hoje em dia a gente tem que respeitar o feminino, o masculino, tem muito se levantado sobre isso, né? Mas assim, ó, deixa a mulher viver, pelo amor de Deus. Porque a mulher gosta de sexo, a mulher
gosta, ela quer ter prazer. O que ela não gosta é de sexo ruim. Mas eu quero dizer, além de sexo ruim, Maravilhosa. vocês parem de tomar, ó, recadinho, vocês parem de tomar pílula anticoncepcional, porque assim, isso acaba com o tesão de qualquer mulher. A libido diminui bastante. É uma anticoncepcional, pílula anticoncepcional, antidepressivo também, Total, né? Diminui total. muito. E aí começam a diminuir a libido, né? Começa a dar... A mulher, quanto menos ela vai ter vontade, mais dificuldade ela vai ter na hora da relação. Mais secura, vaginal, exatamente. consequentemente mais dor Dor. durante a relação. Uhum. E aí a gente entra na questão estética, né? Quanto mais atrito... Posso continuar falando? Quanto mais atrito, eu também vou gerando uma lesão. E quanto mais lesão, eu vou tendo uma hiperpigmentação. E aí eu vou tendo escurecimento da região íntima. Brasil! Chegamos, André, Fissuras numa também, parte né? que eu quero fazer Bem perguntas. importante, é. Não, e aí chegou no momento que eu quero fazer perguntas sobre isso. Perfeito. Porque eu estou vendo essas esculturas aqui na nossa mesa, Eu vou beber enquanto isso. essas esculturas, e aí eu já quero fazer uma pergunta. Que claro que eu já ouvi falar sobre isso, né? Que não são todas iguais, tem muitas diferenças. E eu vi que você trouxe aqui uma prótese e que tem vários formatinhos, né, Leandra? Olha, eu trouxe várias pra gente conversar. E eu acho que é importante a gente falar também das questões anatômicas, né? Cada mulher vai ter uma diferença anatômica, ou seja, a diferença estética da sua vagina, da sua pepeca, seja lá como se chame, né? E algumas a gente vai ter, então, essas variações. Por exemplo, algumas a gente vê a questão do clitóris um pouco mais exposta, às vezes não. E a mulher desconhece isso, porque eu vou falar de uma forma meio vulgar, assim. Não é vulgar, eu não vou falar de uma forma técnica. Mas o clitóris da mulher é como se fosse o pênis do homem. Exatamente. Ele é o órgão homólogo ao pênis. Exato. Só que ele é uma estrutura menor, né? Então, assim, quando a mulher ela está estimulada, ou, inclusive, até fazendo um gancho com um programa maravilhoso que o Dr. Jair Dacas estava aqui falando sobre hormônio, quando a mulher ela faz reposição hormonal, ela vai ter também um pouquinho de uma hipertrofia dessa região. Eu vou falar de hormônio bioidêntico, né? Aí aquelas coisas mais disfuncionais, anatômicas e que ficam meio... que parece realmente um órgão genital masculino, é porque essas mulheres, elas usaram hormônio sintético, tá? Daí fica aquelas coisas meio berrantes, assim. Entendi. Mas então, a gente vai ter diferentes formas anatômicas, a gente vai ter os grandes e pequenos lábios, né? Alguns vão estar mais à mostra. Às vezes os pequenos lábios são grandes, os grandes lábios são pequenos. Exatamente. E esses pequenos e grandes lábios, quando eles ficam à mostra, também, principalmente na mulher, a questão da calcinha, às vezes machuca. Então, a gente tem a forma cirúrgica e tem a forma da estética regenerativa para melhorar isso, para que a mulher não tenha esse desconforto, essa dor. E fora isso, também entrando nessa área do rejuvenescimento, Uhum. o envelhecimento acontece em todo o corpo, né? Exatamente. A gente não pode pensar que o nosso órgão sexual não vai envelhecer também. O único órgão sexual que não envelhece é o clitóris. Graças a Deus. Então a mulher, sério, a mulher tem um potencial orgástico pro resto da vida, Aham. independente da idade. Nem esteticamente, a gente falando. Esteticamente. É que o falando. clitóris, ele é um órgão interno, né? Aquilo que a gente enxerga é só a glande do clitóris, só aquela pontinha. Ele é toda uma estrutura para dentro, né? Tem mais de 10 mil terminações nervosas. E tem a questão também da questão hormonal, né? Quando a mulher vai tendo um declínio hormonal, ela vai ter menos estímulo, mas o estímulo ele não é só local, ele é um estímulo mental também, que é muito importante a gente falar, né? Mas assim, regiões de mucosa, regiões mais molhadas, dificilmente envelhecem e também não é uma região de musculatura, né? Não é um músculo. Dentro do canal vaginal, tu tá falando? A mucosa vaginal? Não, o clitóris em si, não, mas ele tem que ter musculatura, ele tem que ter inervação, Sim, não, ele tem uma inervação, né? mas não musculatura. Musculatura não, mas ele Por tem isso que não envelhece. inervação. Por isso. Por isso que não Entendemos. envelhece. E o que técnico. tem para rejuvenescimento? Então, vamos tentar entrar nessa área, Mas isso eu entendi. Se tem alguma coisa lá que a mulher não tá gostando, né? Alguma coisa ali dos lábios ali, escureceu também. Tem jeito, então. Tem. Então, vamos falar primeiro da parte estética, mas eu gosto muito da parte funcional, que aí eu vou deixar para nossa sexóloga falar depois.
A parte estética, tá, gurias? O que vai acontecer? Escurecimento vai acontecer. Quando a gente faz reposição hormonal, e a gente já tá muito em alta, vai acontecer também o escurecimento da região. Principalmente quando a gente usa o hormônio transdérmico perto da coxa. Então, eu oriento a botar atrás do joelho para isso não acontecer. Os próprios pelos, né, e o uso recorrente da Gillette causa um atrito e vai causar um escurecimento a longo E até prazo. do laser mesmo. O laser clareia. A depilação a laser A depilação a laser clareia. Ah. E aí o pelo também não vem, porque aqueles folículozinhos ali, o pelo em si, né? Quando ele cresce, ele dá aquele escurecimento porque ele é escuro, né? Então vai ficar o penugem. O laser é uma libertação. sem Mas dúvida. o hormônio traz os pelos de volta. Então eu tenho que falar pra você, os meus já voltaram todos, tá? Vou falar aqui, mas aí a gente tem que fazer as sessões recorrentes. E faz antes de envelhecer, porque o pelo branco não pega, né? Exatamente, né? O laser, ele reage com um pigmento preto, com a cor preta, né? O espectro de luz, e não com o pelo em si. Então, a gente vai ter esses escurecimentos, a gente vai ter perda de colágeno e elastina, como em qualquer outro lugar, né? Então, o lábio, ele vai ficando murchinho, tanto a parte externa quanto interna. Tem a questão também, a gente vai tendo, então, esse atrofiamento, então, também é gordura a vagina. E aí, a gente vai tendo essa perda de gordura, assim como a gente tem na face, a gente vai perdendo. Flacidez, né? E gera essa flacidez toda. Então, esteticamente, vai ficando ruim. E aí, eu gosto de falar também a questão do parto, né? A mulher produz hormônios, assim, ó, a vida inteira é aquela gangorra, aquela coisa muito louca, né? E a mulher que tem parto, né? Imagina toda aquela questão de aquilo vai ficando elástico, vai abrindo para ela ter se preparar para ter um parto normal, no caso. Então, tudo isso vai causando envelhecimento, escurecimento, né? Porque a mulher, ela tem essa bomba hormonal e cada mês é uma bomba diferente. A gente funciona diferente. E aí, a gente vai ter outros problemas relacionados a isso, quando o bebezinho nasce, de via de parto normal, que é a gente ter a perda, então, ali da incontinência urinária, enfim, que daí eu vou deixar para... Pode acontecer sim. A perda urinária, muitas vezes as pessoas acham que a perda urinária é porque a musculatura tá fraca, mas nem sempre é assim. A musculatura pode acontecer após o parto também, né? É comum quando a pessoa faz fisioterapia pélvica antes do parto, isso já reduz muito esse risco, né? Porque tu prepara a musculatura para isso. Tu ensina essa mulher, né? A expulsão e tudo. Então, ela se regenera, a musculatura se regenera mais rápido. Então, assim, ó, a perda urinária se dá muito por fraqueza dessa musculatura. E aí, com o processo do envelhecimento, vai acontecendo essa fraqueza, porque é um músculo, né? Mas também se dá por tensão. As tensões que a gente tem no nosso corpo também estão lá no assoalho pélvico. Coitado do meu assoalho pélvico. A maioria das pacientes chega mais com o assoalho pélvico tenso do que fraco no consultório. Porque as regiões que mais concentram tensão são aqui a articulação temporomandibular, trapézio e assoalho pélvico. Chocada. Essa eu não sabia. Exatamente. Então, muitas vezes, assim, o que a gente... Por isso que é muito ruim a mulher comprar um curso de ginástica íntima, por exemplo, na internet. Ela precisa passar por uma avaliação para saber como que está os seus músculos, qual a condição desses músculos. Se eles estão tensos, se eles estão fracos, se estão incoordenados, como é que está a agilidade, tudo isso a gente avalia para depois começar a tratar, né? Tanto a incontinência urinária, quanto a dor na relação, quanto dor pélvica crônica, né? Então, assim, ó, é fundamental fazer uma avaliação pélvica uma vez na vida. E tem uma idade indicada para isso? Não, para fazer avaliação? Isso. Não tem uma idade indicada, mas eu sempre aconselho a pessoa a fazer essa avaliação, entendeu? Num certo momento da vida. Não deixar ter problemas, não deixar ter incontinência urinária, ter dor na relação. Avaliar, ver como é que tá, né? A gente passar um treino. Porque, pensa bem, tu faz exercícios com todo o teu corpo. Tu tem personal, teu personal é baixinha, né? A Dani vai me matar. A gente comentou isso. Tu tem personal, tu treina, tu faz exercício, mas tu não exercita os teus músculos íntimos. Esses músculos tu não consegue exercitar na academia, nem no pilates, nem na yoga, em lugar nenhum. É somente na fisioterapia pélvica. Sandra, né? olha que interessante. Muitas mulheres que fazem agachamento, e eu já vi casos
de não fazerem mais agachamento, porque força muito a musculatura e tem perda Escapes, urinária. aham, escapes, é. Agachamento com peso, Uhum. agachamento com salto, saltar também é uma coisa que enfraquece muito o assoalho pélvico. Mas o que acontece? A mulher não é que ela esteja proibida de fazer isso. Se ela treinar os músculos do assoalho pélvico, ela pode fazer isso. O que ela não pode é fazer sem treino nenhum. Eu tenho uma Né? pergunta. Qual seria esse treinamento? Assim, eu conheço o pompoarismo. O que mais teria, assim, para É que esse assim, ó, treinamento? o pompoarismo, ele é voltado para performance sexual. Por Tá. isso que eu conheço. É voltado para manobras, né? Ali na hora da relação sexual, com o pênis e tal, para prazer, voltado para o prazer. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico não é esse o objetivo. O objetivo é prevenir perdas urinárias, melhorar a dor na relação, melhorar a saúde íntima. Porque a mulher que tem um assoalho pélvico tenso, por exemplo, ela se contrai tanto que quando ela vai lá fazer xixi, ela não consegue relaxar a musculatura e não sai totalmente todo o conteúdo da bexiga. Ela nem percebe isso. Fica um pouco de xixi ali, causa infecção urinária, e aí ela tá sempre com infecções recorrentes, né? Por causa dessa tensão. Faz um trabalho com a gente, relaxamento, normalização dos músculos, não tem mais infecção, né? É uma melhora na qualidade de vida Na dessa qualidade mulher. de vida, exatamente. E na relação sexual também, consequentemente. Também, porque o músculo vai ficar mais forte. O músculo forte, assim, o clitóris, ele é envolto de músculo, tá? Esse músculo, se ele tiver fraquinho, ele não leva sangue, não vai sangue para essa região. E aí o que acontece? O orgasmo é bem fraquinho ou nem tem. Ou às vezes nem tem orgasmo. Então, a gente trabalhando essa musculatura, ela vai ficar mais forte, vai ficar mais irrigada e o orgasmo vai ficar muito mais potente. Entendi. Gostei. Não é só a sensação na hora da penetração. Uhum. Gente, não é só isso. Então, quer dizer, a fisioterapia pélvica ela não trabalha só a questão do prazer, mas também ajuda na questão do prazer. E fico né? pensando aqui quantas mulheres não sabem nem que existe a fisioterapia Exatamente. pélvica, né? E aí é esse nosso trabalho, né? No Instagram, Isso. nas redes sociais, e falando, e fazendo vídeo, explicando, né? Muitas pessoas não sabem. E eu acho que é interessante, claro que nós somos majoritariamente mulheres aqui na mesa, mas eu sou uma defensora porque a mulher passa por tantos estágios na vida dela, né? O homem, ele entra na puberdade e segue sua vida. A mulher tem a questão da menstruação, da gravidez. A gente passa Hormonal. por vários estágios durante o mês, né? Exato! oscilando. Respeitem as mulheres. Então, assim, a gente tem que enaltecer isso, né? E a gente falou antes de procedimentos. Vamos falar de procedimento. Eu falei do que, Bora! do que É dá isso errado. aí. Procedimento bioestimulador faz nos lábios aqui também. Então vamos lá. Procedimentos para rejuvenescimento íntimo, os Então. principais. Bioestimulador, preenchimento com ácido hialurônico, sim, para a gente ter esse preenchimento, né, dos lábios ali, que também não é feito, nós estamos falando em mulheres, e a gente também tem a parte estética masculina, que também tem se feito muito, né? Clareamento íntimo, bioestimulador, preenchimento, toxina botulínica também se faz em alguns casos. Toxina botulínica. E aí, agora, já que a gente tá falando aqui em sexualidade, não ter tabus, né? Tem algumas mulheres que elas têm um pouquinho de... Como é que eu vou dizer? Não é preconceito, mas elas querem ter fazer sexo anal, por exemplo, mas não se sentem à vontade, ou elas ficam muito rígidas. Então, uma das formas que tem se usado a toxina botulínica, pasmem, Não. é para o relaxamento da musculatura anal. Ai, essa pra mim é novidade. Não sabia. Não sabia. Fazia- Eu acho que Jamais muita ideia. gente não sabia e eu soube há pouco tempo, mas se tem essa aplicação. Mas isso não também. pode ter consequências em outras coisas, não? Não, porque a quantidade é mínima, então tu vai ter um relaxamento mínimo, tu não vai ter uma perda de esfíncter, por exemplo, para causar o que eu acho que é isso que tu quer me dizer, né? Exato. Não vai ter, por exemplo, uma perda fecal ali, Aham. nada. É só um relaxamento mesmo para a hora da relação sexual. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Porque a gente tá falando de estética, enfim, né? Que dá de fazer várias coisas, pelo que eu entendi. Uhum. Agora, uma pergunta. Eu sei que
os homens agora estão também fazendo alguns procedimentos Uhum. que a gente ouve falar que dá pra aumentar, dá pra deixar mais grosso, enfim. É verdade, eu já Dá ouvi pra fazer falar. várias É, coisas. mas eu quero saber como que vai fazer isso. Então, olha só. Ah. O homem, a gente tem aqui o saco escrotal, então tem que ter muito cuidado, questão da esterilidade mesmo, principalmente quando a gente trabalhar com laser, tá? Por quê? Porque tudo é pele, gente. Pele do rosto, pele da região íntima vai mudar ali, espessura, enfim, mas é pele. Então a gente consegue trabalhar com bioestimulador também, porque a parte da cara da senhora, do saco escrotal do cara vai perdendo também ali, vai ficando aquela pelezinha. Uhum. Não entendi. Pra câmera. Tá diferente. Aqui? Isso, assim. Ah, tá. Então, a gente consegue trabalhar bioestimulador, consegue trabalhar com bioestimulador na região do pênis mesmo, né? E preenchimento. Gente, Preenchimento. Preenchimento. olha. E aí, o que que acontece? Literalmente, dá o aspecto, assim, o cara consegue ganhar de 2, 3, até 4 centímetros, dependendo do investimento também, né? Entendi, mas é com preenchimento. Preenchimento, Mas, ácido hialurônico, meninas, que a gente Olha bota isso, no tem lábio. Tem que ir repondo depois, né? Tem que o quê? Tem que ir repondo depois. Sim, porque como o ácido hialurônico, ele é igual, né? O Uhum. produto é o mesmo, ele é mais denso, mas a gente vai tendo uma absorção natural do corpo, que pode ser variando da ingesta de água, uso de bebida alcoólica, que vai trazer também... Me diz uma coisa, não afeta a sensibilidade do pênis? Daí eu já não sei. Mas eu vou descobrir. Mas E que coisa pasmem. incrível isso. Sabe quem tem porque- buscado isso? Homens com mais idade. É mesmo. 50 porque a mais. Eu tava pensando justamente naqueles homens que realmente têm problemas e que afetam diretamente a relação sexual, a autoestima, né? A gente não tá falando de. Eu acho que é interessante a gente falar, e por isso que eu trouxe também, só deixando bem claro que eu não trabalho com estética íntima masculina nesse sentido, tá? Aham. Mas é importante a gente trazer, porque assim como afeta a saúde emocional da mulher, tem muitos homens que Claro. também têm a sua saúde Sim, emocional mesmo. afetada. Então a gente não tá falando aqui só em estética, e por isso que eu sempre trago também que eu não gosto dessa banalização, tipo, estético. Não é estético, entendeu? Porque quando a gente autoestima. é autoestima É. e é saúde emocional. Exato. Porque isso vai gerando um constrangimento e um bloqueio tão grande na pessoa, né? A mulher que tem incontinência urinária, por exemplo, que tem que ficar usando um Nossa. absorvente, né? Então, assim, ela nunca se A sente... qualidade de vida dela acaba, né? Exatamente. Sim, Então, exatamente. tem que enaltecer a saúde emocional, né? E tudo, na verdade, vai trazer saúde emocional. Mas nesse sentido já é uma particularidade, né? Que é uma região íntima das pessoas. Já tem esse tabu todo relacionado a falar disso. E ainda a pessoa vai ficar inibida, isso causa um bloqueio muito grande, né? Nossa. Com certeza, tanto para homens como para mulheres, né? Se não está feliz, com certeza a autoestima Sem lá dúvida. para baixo. É, Sem e dúvida. eu já falo nas minhas redes sociais da minha reposição hormonal, né? E eu tive escurecimento da minha região íntima. E eu fiquei transtornada. E o que, então, doutora Leandra, é possível fazer quando se tem o escurecimento da região íntima? Isso, porque assim, ó. O que? Quais são esses procedimentos? O que é? É um Escurece- laser? É um... O que vai ajudar para o clareamento? Eu sempre gosto de associar a tecnologia, que seria o laser, associado à parte dos clareadores também, né? E assim como a gente usa peeling no rosto, a gente vai usar peeling, eu tô falando do termo peeling, mas são ácidos na região íntima também. Com muito cuidado, não compre na Shopee, por favor, fica a dica, porque isso vai dar candidíase, vai dar uma disfunção da microbiota Existe íntima. isso para comprar na Shopee? Ah, minha filha, tem qualquer coisa, até Jesus. ácido hialurônico, acredite, botox. Tem tudo. Tem tudo. Então, assim, a gente tá falando de coisas muito importantes. E isso traz uma disfunção na microbiota da mulher, e aí ela vai ter candidíase, infecção urinária, e vários transtornos, né? E às vezes até furúnculos, porque aquela microbiota, ela muda tanto que a gente tem a Nossa. enraização ali de outras bactérias. Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então, porque eu perguntei do órgão masculino ali, tu já me respondeu. Na mulher, aí eu não tô falando, né, por fora, ele estético, o canal, vamos dizer ali, ele, de uma mulher para outra é diferente? Tipo, um mais largo, outro mais estreito? Sim, com certeza. É? Aí a Sandra vai Eu me posso ajudar, por responder? favor. É porque a minha pergunta, porque, exemplo, assim, o homem sente isso na hora da relação?
Assim, ó, o tamanho do canal Depende do vaginal, tamanho do canal É. do cara. aquele negócio que se Deus fez é porque cabe, é lorota, né? Ah, é? Pode. Lorota? Tem coisas que não tem como, não são compatíveis, né? Mas uma mulher de uma estatura muito Ah, é pequenininha, verdade. um homem muito grande, né? Esses absurdos, assim. Mas falando, assim, sobre o canal vaginal. O canal vaginal, tá? Ele tem um comprimento padrão, só que, assim, a espessura dele, ela vai diminuindo ao longo do tempo com o envelhecimento, tá? Então, a gente tem uma espessura nas paredes, né, do canal vaginal, e essa espessura vai diminuindo. E aí ele fica, quando a mulher entra na menopausa, fica, assim, bem fininho, como se fosse um papel, né? E isso aí vai causando fissuras, né, microfissuras, dor, vai diminuindo a lubrificação, né? Então, com o processo de envelhecimento, isso vai acontecendo. Tá? E aí Isso a vai gente tem acontecendo. os lasers. Sim, aí o laser ajuda muito nisso. Aí o que acontece? O laser, ele trata essa mucosa, né? Ele deixa essa mucosa mais saudável, ele melhora toda essa condição da mucosa. E aí a gente precisa associar o laser à fisioterapia para tratar o músculo que está em volta desse canal vaginal. Aí com esse músculo forte, independe da idade da mulher. Qualquer mulher pode fazer esse trabalho. Sandra, eu vou dizer uma coisa. Eu vou buscar fisioterapia pélvica pra ontem. Eu tenho certeza. Não, porque a gente se preocupa ficar lá na academia, puxando ferro, né? Aham. E esquece de algo que é Esquece. E aí essencial. tu só vai procurar quando tu tiver Exato. dor na relação, quando tiver Já tiver um alguma problema. perda urinária, né? É. Com certeza, eu imagino que o tratamento é muito melhor e mais rápido se você ainda não chegou nisso, né? Muito, com certeza. Eu tenho pacientes que chegam lá no consultório e dizem, eu tive 1 ou 2 episódios de perda. Essas pacientes melhoram rapidinho, né? Agora já chega uma paciente que tá perdendo o xixi caminhando. Não, e vai melhorar em tudo. Vai melhorar na tua relação sexual, vai melhorar, né, na tua qualidade de Eu ia vida. dizer que agora, tá é qualidade de falando. vida que nós estamos falando, qualidade André. de Eu e a André vamos marcar nossa consulta. Bom, Isso aí. Tu imagina para uma mulher o que é na autoestima dela ter que usar um absorvente todo dia, Ai, credo. sempre. Nem me viu. Não me viu. E o que é interessante de falar, né? Essa diminuição da espessura que a Sandra comentou, vocês fazem tratamentos, né? Então, o que acontece? Tem uma diminuição da espessura do rosto. A gente quer o quê? Um rosto mais viçoso, mais colado. Exatamente. E isso vai acontecendo com o passar dos anos por conta do declínio hormonal, principalmente do estrogênio. É, porque a estrogênio gente- é dependente essa região. Exatamente. Então, a reposição de estrogênio, ela também é muito importante na mulher. Mas aí a gente vai para a saúde pública, né? Que agora se tem vindo a questão da reposição hormonal da mulher, mas também com um tabu muito grande. E os próprios médicos desconhecem, né? Eles fazem assim, ó, o exame da mulher tem que estar zerado, senão, se não A reclamou... gente nem precisa ir pra saúde pública pra ver Exato. isso, Não, né? exato. Então, imagina... Privada já tá bem É complicado. muito difícil. A gente tem médicas maravilhosas que a gente trabalha com elas, né? Encaminha pacientes, elas nos encaminham, que trabalham com esse tipo de coisa e tem um olhar, assim, amplo, né? Tanto da sexualidade, da menopausa, mas muitos não têm. Muitos não têm. Vamos dizer Muitos a maioria. tentam fazer um exame de coleta de material à força ali na mulher, gerando trauma, dor, né? Eu vou me abster de comentário, como vocês sabem, né? Porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Como é que diz as redes sociais? Não tenho minha advogada. Não, minha advogada vai dar na minha cara. se eu falar alguma coisa. Mas a gente percebe isso até em aquele exame ginecológico que se faz. O Papa Nicolau. Exatamente. É. Eu lembro já situações, né, de quando eu era bem novinha, que eu tinha medo, vergonha, vamos dizer assim, de fazer, de me machucarem. Porque é uma coisa que não tem o cuidado, né? E aí tu vai toda tensa fazer o negócio e te machuca. Imagina outra coisa, então. Não, com certeza. E tudo Exatamente. depende da empatia do profissional que tá ali, né? De saber entender, porque às vezes a gente entende que aquilo se torna tão recorrente, eles atendem batelada, que...
Que eles atendem, a gente entende que eles atendem em batelada, e aí aquilo é tão normal, mas cada mulher chega lá num estágio diferente. Tu chega na tua adolescência, cheia de inseguranças, de incertezas. Chega uma mulher que já, tá tudo bem. Então, ter essa sensibilidade dos profissionais é muito importante também. Chega uma mulher com vaginismo, né? Que não tratou. Como é que vai fazer esse exame? Até aí eu tenho uma questão, e aí a gente vai falar estética e funcional. Eu trabalhei muitos anos com depilação a laser íntima, e chegou uma menina pra mim e ela tinha o lábio interno, o grande lábio, muito, muito, muito grande, muito grande. O lábio interno ou externo? O interno. O interno O muito interno. grande, tá. Aquela região de mucosa mesmo. Uhum. E aí, quando aquela menina chegou pra mim, a higiene... Claro, ela passou um dia inteiro na rua, a mulher vai no banheiro, sim. tem a sua higiene com papel higiênico. E aí, quando ela chegou assim, eu vi que aquela menina, ela não tinha conhecimento do que realmente era. Ela tinha 19 anos e já estava com a idade sexual dela ativa, porque ela tinha namorado. E aí, eu fui conversando um pouquinho. Mas ela não deu muita abertura, então eu não pude adentrar mais, né? E aí eu fiquei imaginando assim, porque era tão grande aquela região, e eu pensei, como que a mãe dessa menina não notou isso e como que ela não conseguiu conversar com essa mãe? Porque a gente tem um outro problema, né? Que aquela região, se ela ficar tendo atrito ali, essas células elas começam a se diferenciar e a menina pode ter um câncer. É. Então é assim, complicado. E é uma coisa até que pode fazer essa cirurgia de redução Aham, pelo SUS, né? exatamente. Porque num caso desses tem indicação. não é estético, é funcional. Não é Exato. funcional, aí dá mau cheiro, o atrito com a Exatamente. calcinha, né? Na relação. Na relação é um terror, entra pra dentro. Exatamente, eu fiquei É imaginando muito isso. ruim. Uhum. E ela, se eu não me engano, ela não finalizou e ela não deu muita abertura. Então, a gente tem que também ter essa sensibilidade nela. Ela tinha procurado um outro tratamento. É, aí tu vê uma falta de conhecimento, né? Porque ela poderia procurar até pelo SUS para resolver isso. Mas às vezes, pela falta de conhecimento, a mulher vai. Mas sabe o levando a que vida eu com aquilo. acho? Perdão. Eu acho que tem a questão da família. Porque, assim, de repente, ela nem vê a mãe. E não vê outras amigas, e não vê outras meninas. Então, ela nem sabe o que é certo, o que é errado. É É aquele tabu complicado, que a gente né? fala, tem Parâmetro, tabu né? de falar do É. assunto. E aí, às vezes, fica com vergonha, até se sente um pouco diferente, mas tem vergonha de falar. É. Exatamente. Exatamente isso. Então, Sabe olha que quantas coisas. é interessante, né? Sabe que onde eu trabalho, na Sorella, a gente tem agora um café com Sorella. Tá? É um evento que a gente faz, que a gente reúne os nossos pacientes e ex-pacientes para tomar um café, para conversar, bater um papo, né? Então, muitos dizem, ai, que legal, ótima ideia e tal. Outros chegam para nós, ai, olha, eu vou te dizer assim, eu faço propaganda do teu trabalho no Instagram, tu é maravilhosa, mas eu não quero Associar. falar com outras pessoas sobre isso, quero falar só contigo. E aí, numa mesa de um café, vai surgir assuntos, eu não quero falar. Então, a pessoa ainda tá com aquilo, né? Por mais que ela tenha passado pelo tratamento, mas é difícil. E, Sandra, é difícil divulgar também, né? Porque quando a gente vai trabalhar com imagens, o próprio Instagram, ele bane, né? E quem nos cedeu as próteses, ela é referência, assim, lá na Clínica Bittencourt. E ela parou de divulgar, então ela depende de indicações das pessoas com problema. E ela faz essa parte peniana, tudo estética. Porque tu não consegue divulgar. É muito difícil. E tem coisas absurdas ali que passam, É, né? a gente tava Isso é conversando muito sobre pior. isso, né? O Instagram nos bane, o TikTok é muito pior. O TikTok, qualquer coisa já. O YouTube também, né? O YouTube também é bem difícil, em geral, assim, a gente vê outras coisas tão expostas, Então, tão vamos ter que ir piores, pro né? OnlyFans. Porque isso aqui é uma coisa. Divulgar nosso trabalho. Vamos no E a OnlyFans. gente tá falando de saúde. saúde, É, qualidade de exatamente. vida. Mas se é vulgar, tá tudo É bem. Isso aí. Aham. Se é exato. funcional, tá proibido. Mas eu fiz um Exato. programa sobre reconstituição mamária de mulheres que tiveram câncer, que tiveram que tirar as suas mamas. Uhum. E aí o tatuador, que faz um trabalho lindo, foi lá falar sobre isso. Olha, devolver a autoestima para essa mulher. Foi banido o programa do YouTube. Nossa. Eu não acredito. Sim, É. tiraram porque aparecia os mamilos. Um mamilo que era uma reconstrução, que não é... É bizarro. Eu fiz um vídeo no YouTube também, no meu canal, sobre vibradores Ah, tem um canal? banido.
Sim. Banido. Olha, vamos divulgar esse canal, eu Belvicamente quero. falando. Ai, que lindo! Adorei. Diz que agora vem a tendência que mude, né? Agora parece que o Instagram vai liberar tudo. Eu não Tu pode não. falar o que tu quer, tu pode... E tá gerando uma polêmica também em relação a isso, mas é o que parece que vai acontecer. Não vai ter mais Direito. censura. Mas direito de expressão, né, Brasil? Vamos Eu lá. espero que precisa. realmente aconteça, né? Porque a gente vê tanta coisa que a gente não quer ver. Exatamente. E aí, algo que é isso, que é saúde e tudo É, mais, é. informação tão Informação, necessária, não pode. é. E aí, Exatamente. palavras a gente não pode falar, tem que mudar as letras das palavras. Mas é que engraçado que coisa tem... tão- Bom, a gente tá indo pra outra esfera. Mas, bom, é isso aí. Mas não deixa de ser verdade. Não, que tem É a nossa coisas dificuldade muito mais... em educar as Exato, pessoas, porque hoje a maior conforme- parte das pessoas busca informações em rede social. Isso E aí, é você, estão ali. exatamente, aí se você não consegue, às vezes, ter informação, ele fica mais difícil Uhum. de chegar às pessoas que realmente precisam. Exato. E dificulta o trabalho de quem tá fazendo corretamente, né? Então, bota um filtro nos pais para controlarem os filhos, tem todas aquelas proteções lá de contas, enfim. E é isso. Com certeza. É. Andréia, já tá quase acabando isso. Tony já está quase acabando, Tony. A gente tem tempo quanto? Quantos tempos temos? 8 Quanto minutos de tempo? gravação. Sim, Tem então mais acabamos. Praticamente. Praticamente acabamos. É. Eu tenho sempre coisa para falar. Então sabe? fala, doutora Leandra. Tenho sempre coisa para Não, falar. Fale mais um Fala pouco. que então estamos fale chegando mais ao um final. pouco. Mas eu acho assim, ó, a associação dos trabalhos, ele é muito necessário. Eu acho, e eu vou falar assim, por mais que eu trabalhe com a parte estética, que a gente sabe que não é estética, que tem uma saúde emocional, porque eu, quando tive escurecimento, eu me senti um pouco constrangida, digamos assim, né? Até porque quando a gente usa biquíni, agora no verão, a região, às vezes a região da virilha, ela fica exposta. Mas eu acho que o trabalho da Sandra, eu enalteço muito mais, porque a questão funcional, tu só valoriza quando perde. Né? Então, assim, tu ter uma incontinência urinária, tu ter dor, tu ter um sofrimento, constrangimento, isso é muito importante. E a nossa sociedade, ela tá acostumada a tratar o problema e não a prevenção. E prevenir sempre vai ser o melhor remédio. Então, assim, vou seguir teu canal já, acho maravilhoso. E eu acho que as mulheres, elas têm que sim olhar para a saúde delas como um todo, mas para as regiões íntimas e para a saúde sexual, principalmente, né? Não se acoem sobre isso, conversem. E busquem pessoas que conversem abertamente com vocês também. Exatamente. E eu posso dizer que eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu lembro que ela sempre falava que ela sentia muita dor quando ia ter relação sexual. E procurou médicos, né? E nunca ninguém encontrou o problema. Porque Olha não isso. foi no especialista correto, até porque se fala muito pouco disso ainda. Porque clinicamente ela tá bem. Ela faz exames, ela tá bem, tá tudo ok. A questão é muscular. E isso o médico não tem como ver, né? Isso aí ele só tem que ter, assim, tem que ter, encaminhar, né? Tem que ter esse olhar, assim, global, para encaminhar para alguém que saiba. Sandra, e como que é esse exame, né, clínico aí de uma profissional como você que consegue, então, fazer, ter esse entendimento aí? Assim, ó, no consultório o exame que a gente faz é um exame de toque, tá? Pra gente ver todas as estruturas, ver como é que tá a condição muscular, né? Se tá com tensão, se tá com fraqueza. A gente vai ver como é que essa mulher contrai, como é que essa mulher relaxa, né? Ela tem que saber contrair e relaxar. 1 a cada 3 mulheres não sabem fazer os exercícios de contração e relaxamento. Meu Deus, do assoalho uma pélvico. em cada 3. Então, assim, é por isso que é muito perigoso tu comprar esses cursos na internet e até os cursos de pompoarismo. Porque a mulher acha que tá fazendo certo e, na verdade, não tá. Ela pode estar piorando a situação dela, pode estar agravando essa situação, né? Então, a gente faz o exame, né? Mas também a gente trabalha com equipamentos de alta tecnologia, como o biofeedback eletromiográfico, que a mulher vai ver as contrações dela na tela da TV. Ai, que né? incrível. Então, tu coloca os eletrodos na vulva, tá? Ela vai fazer aquelas contrações, ela vai passar
passar pelo computador e mostra na tela da TV. Aí ele é muito lúdico, esse aparelho, elas adoram fazer. Aí tem um passarinho que sobe, desce, né? E tudo isso é a contração dela. Contrai, sobe, relaxa, desce, contrai e fica lá em cima, e o passarinho fica lá em cima, depois desce, né? Então, só que aí a gente consegue ter dados, né? De como que ela tá, como que tá essa contração, como é que tá a força, como é que ela tá fazendo. Então, isso aí nos dá um dado, assim, mais fidedigno, né? Mas, em geral, assim é que a gente consegue treinar também dessa forma, né? Nossa, muito bom. Sil, e não chegamos a falar de sexo na maturidade, na terceira idade. Pois né? é um assunto super interessante, Muito interessante. né? Então, a gente está sendo recorrente aqui, mas a gente vai falar de novo. Precisamos de uma etapa 2. Com certeza. Esse aqui nós vamos precisar de uma etapa 2 para falar sobre outros assuntos, né? Quer dizer, uma continuação deste assunto. É uma continuação, mas Gurias, são outros adorei. Tem assuntos. muita coisa, Adorei. né? Bom, é muita coisa. Adorei também. Muito. Eu amei. Vocês amei o são assunto de incríveis. hoje. Maravilhosos. Obrigada. Foram informações super importantes, com certeza, para nós e para quem está assistindo, com certeza vai esclarecer muita coisa. E tenho certeza que ainda tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, que ainda têm vergonha, que tem algum tabu. Então, Mulheres, se espelhem em nós, né? exatamente. Não temos tabu. Vamos quebrar esses tabus, né? Por favor. Por favor. O que tiver, a gente quebra. Porque a gente está falando, né, aqui, como conversamos, é saúde isso aqui. É super importante. A gente fala num ar mais de brincadeira, até para as pessoas se conectarem, mas a gente está falando de um assunto muito sério, né? E a Organização Mundial de Saúde já acrescenta a sexualidade como saúde, né? Saúde sexual, ela faz parte da saúde como um todo, né? É muito importante. Sem dúvida. Então, muito obrigada. Foi muito Muito bom obrigada pela ter oportunidade. recebido vocês. E a gente quer dizer assim, ó, para você deixar comentários aqui, né? Manda seus comentários, né? Se o que a gente quer saber o que vocês estão achando Com aqui certeza. do E aí, me contem desse podcast em especial falando sobre sexo. E a gente não agradeceu os nossos Então, patrocinadores. André, eu ia falar agora que o assunto, a gente se empolgou tanto no assunto que a gente não agradeceu. Mas vamos agradecer agora, né? Claro. Com certeza agora vamos agradecer aos nossos queridos e tão importantes patrocinadores. Por favor, nos perdoe, mas é que o assunto realmente foi empolgante. LWT Ast, há mais de 3 anos no mercado financeiro, além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até estruturação e reorganização financeira para seus clientes. B8B Bank, em 2025, chega ao Brasil o banco digital do seu jeito, que vai facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxerga o mundo com sofisticação. Eu vou mostrar aqui o meu maravilhoso que eu não vim trouxe hoje. o meu hoje, mas eu quero Olha experimentar o dela. Arraso. Amei. Lindo. Arrasei, né, André? Gente, não acredito dizer nada, eu Tu tenho sabe um que eu fio dentro. gosto desse modelo, né? De experimentar aqui. Eu já tô vendo que eu vou ficar sem o meu de novo. Ela foi. Já foi, já perdi. Olha aí. Ele foi meu por um dia, algumas horas. Ai, ficou. Já era? Ficou maravilhosa. Lindo, lindo, Ai, lindo. ficou. Ai, gato. Lindo, E você lindo. viu como ele é levinho? Muito leve, gente. Ele é leve demais. Então, Por favor. vai lá no Eu Instagram, sou total. glasses.silmoreira. Lá tem os links. Olha isso. Gente, não tem Site. um óculos que eu não coloco que eu não fico O pior é que é verdade. Até os masculinos. Eu posso dizer que a Andréia e a doutora Leandra, elas já têm coleção, né? De Sim, Sil Moreira. eu tenho. Então, hoje Coleção. estava lá na Masper TV, posso falar? Pode. Aí eu tava fazendo minhas fotos, daqui a pouco ele, só tem esse óculos esportivo, tu ia ficar lindo. Eu disse, peraí, tu não sabe que eu tenho óculos Silmoreira na minha bolsa? Tem uma coleção. Arrasei. Não, eu Ah, sempre falo lindo. da sofisticação e do conforto desse óculos. Isso. Por Ele favor. fica bem em qualquer rosto, né? Fica. Não, exatamente. Tem rostos lindos. O pior é que... Olha, Isso aí, gente. Combinou Vai com o lá, nosso look. arrasou. Total. vai lá comprar Muito óculos leve. da Sil Moreira, Muito porque bom. você vai enxergar o mundo com mais sofisticação. Ai, já tô enxergando total. Adorei. Um beijo. Beijo. Até a próxima quinta.